Seguimos agora com o comentário do desporto neste Jornal Regional com Cancela Moura. Cancela, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Vamos falar do Campeonato do Mundo que se estreou na passada semana. Já tínhamos feito aqui uma certa antevisão deste início de campeonato 2014. As coisas acabaram por não correr tão bem para Portugal. Peço-lhe, antes de tudo, uma resenha do que já tem visto da seleção e de outras seleções que se estejam a destacar neste campeonato. Eu julgo que os grandes destaques deste Campeonato do Mundo vão naturalmente para o Chile, que ontem mesmo acabou por se qualificar para, portanto, na fase de grupos. Julgo que foi uma vitória concludente sobre a Espanha, portanto julgo que será uma das seleções a ter em conta. Tem havido, de facto, algumas surpresas, mas eu diria que, por exemplo, o México é uma das outras seleções que, independentemente de poderem vir a ser qualificadas ou não, por exemplo, este grupo A tem-se revelado de grande qualidade. Eu julgo que os Camarões até estão a desiludir um bocadinho, mas o México fez uma excelente exibição com o Brasil e, portanto, poderia inclusivamente ter ganho ao Brasil, portanto, uma excelente prestação. E depois existem também algumas que são um bocadinho mais pela negativa, entre as quais se inclui Portugal, que eu penso que, apesar de tudo, e até atendendo à sua classificação no ranking europeu, Portugal poderia ter feito naturalmente muito melhor. A Alemanha é sempre uma seleção muito pesada, é sempre um candidato ao título, mas Portugal esteve francamente mal em todos os capítulos e, portanto, eu sou daqueles que acho que ao nível da alta competição não pode haver desculpas e, portanto, é verdade que um dos outros aspectos negativos, e fazendo aqui um parêntese, também importa realçar, tem sido da arbitragem. O primeiro jogo, o jogo de abertura do Mundial, foi bastante polémico nas suas decisões. Portugal poderá, eventualmente, ter razão de queixa num ou noutro lance sobre isso, mas estamos ao nível da alta competição e depois de se estar a perder com um golo duvidoso, Portugal, julgo que do princípio ao fim não manteve sequer atitude, e eu julgo que a falta de atitude é aquilo que eu acho mais importante realçar neste fracasso de Portugal. E, portanto, eu julgo que existe aqui, na minha ótica, uma grande responsabilidade para inverter este estado de coisas. Na antevisão que fiz aqui, chamei a atenção para um conjunto de atletas que poderiam estar sobrecarregados e provavelmente até tocados em termos de lesões, e já aconteceram no plano físico 3 adversidades muito importantes e, portanto, sobretudo esta lesão de Coentrão pode vir a trazer dificuldades graves à seleção, porque não há outro lateral esquerdo de raiz. Poderá haver André Almeida para aquela posição que tem jogado, poderá eventualmente inventar-se ali o Ruben Amorim, poderá haver ali de facto outras adaptações, mas de facto não há um lateral de raiz. Portanto, e isto foi uma adversidade que no fundo é um aviso. E Portugal tem daqui para a frente uma grande responsabilidade, faltam 2 jogos, para tentar inverter isso e demonstrar efetivamente que poderá estar dentro das seleções que estarão, no fundo, a disputar a prova em termos finais. Das outras seleções, eu julgo que a Alemanha, pela positiva, eu estava também a referir as negativas, julgo que poderá ser interessante ver o percurso da Bélgica e da Suíça, porque são formações que nem sempre vão às fases finais do Mundial, mas desta vez, embora a Suíça até tenha tido um jogo difícil, um jogo de abertura difícil, mas julgo que acabou por ganhar e julgo que neste momento quer uma, quer outra seleção podem ser interessantes ver o seu percurso. E depois, sinceramente, julgo que a Colômbia também pode ser uma seleção a ter em conta, até porque o grupo, neste momento, lidera o grupo e, portanto, embora só haja um jogo, também pode ser interessante. Depois as seleções habituais do Mundial, como são a Argentina, a Alemanha, a própria Itália, que é sempre em fases finais muito difícil, e o Brasil, naturalmente, embora eu acho que o Brasil tem sido mais uma decepção do que propriamente uma confirmação. Vamos falar também do afastamento, o Cancela Moura já disse, do afastamento da Espanha, a atual detentora deste troféu.
É uma surpresa também que isto aconteça numa fase tão precoce do Mundial, a atual detentora do título ser assim, desta forma, afastada? Isto não é a primeira vez que acontece, portanto, a Espanha... É a quinta vez. Depois, mas a última das quais foi a França, que em 98 tinha sido campeã mundial e sem qualquer vitória foi afastada em Seul em 2002, precisamente na fase de grupos. Eu há bocadinho não referi, mas gostava muito de referir. Eu penso que uma das seleções que pode vir a ser uma surpresa completa e que pode vir a disputar outra vez é a Holanda, que foi finalista no último Mundial. E eu não referi há bocadinho para referir agora, porque estamos a falar desse grupo. Exato. Portanto, a Holanda... É um grupo onde já está tudo definido, o grupo Exatamente. B, onde já em 2 está jogos ficou tudo definido. final. É quase surpreendente que assim seja, mas isto revela muito claramente portanto, a diferença de nível apresentado por estas duas seleções. Quer o Chile, quer a Holanda, foram absolutamente concludentes perante os seus adversários, nomeadamente a Espanha, por isso a Espanha fica de fora. E, portanto, este afastamento, como disse, revela um fracasso da campeã mundial, mas eu há bocadinho estava a tentar referir, não sendo a primeira vez, a Espanha em fases finais, só há muito poucos anos, e portanto foi campeã europeia, foi campeã mundial, é que conseguiu ultrapassar o síndrome das fases finais, porque havia sempre muita dificuldade da Espanha conseguir explanar o seu melhor nível ou o nível dos seus jogadores numa seleção. E isso aconteceu, quer em termos europeus, quer em termos mundiais, houve de facto um auge. Há quem atribua isto, no fundo, a alguma veterania da espinha dorsal da própria seleção, de alguns jogadores que estarão já numa fase descendente da sua carreira, e sobretudo porque a estrutura da seleção assentava muito na equipa de Barcelona, que se também foi desmoronando, portanto, nos últimos anos, com a saída do treinador que agora lidera o Bayern de Munique. E, portanto, o próprio estilo de jogo, a própria estrutura que a seleção apresenta, por exemplo, ontem foi visível que está completamente transfigurada e até parece que estávamos a ver ao contrário, ou parte do jogo que a posse de bola do Chile foi tão eficaz e tão fluente que até parecia que efetivamente seria a Espanha que estava a fazer aquilo e, portanto, admito que toda esta conjugação de fatores tenha sido relevante para esta situação. Também, se tivesse invertido, ou se a ordem dos próprios jogos fosse invertida, se eventualmente em vez do Chile aparecesse a Austrália, eu não estou certo disso, porque eu acho que a Austrália, mesmo assim, tendo perdido os 2 jogos, teve 2 excelentes prestações. Estamos a falar de uma seleção da Oceania, onde o futebol de facto está em 5º, 6º plano e, portanto, não há uma grande incidência do futebol naquela região do globo, mas admito que se a Espanha, em vez do Chile, pudesse ter a Austrália, poderia eventualmente os índices de confiança serem outros. Mas o confronto com o Chile foi demasiado exigente, eu diria, e, portanto, o Chile não deixou dúvidas relativamente a isso. Aliás, o Chile, desde o princípio do jogo, quase sempre numa bola dividida ganhava um jogador do Chile e teve de facto uma estrutura bastante consistente e sobretudo aquele tridente da frente com Vargas, o que foi o marcador do primeiro golo. E julgo que, de facto, acabou com qualquer validade por parte da Espanha. Vamos falar propriamente do grupo de Portugal, do grupo G, onde ainda está tudo em aberto, ainda assim, contas mais difíceis para Portugal e também para o Ghana, que ainda não pontuaram nestes primeiros 2 jogos. É claro que depois do jogo, a capa do jornal O Jogo, na terça-feira, dizia que Portugal está como quer, a queixar-se do árbitro e a ter que fazer contas. É mesmo assim que a seleção gosta de atuar nestas fases finais? É um bocado isso, se nós tivermos em conta os últimos play-offs, nomeadamente o play-off que nos deu acesso ao Mundial na Suécia, de facto é verdade. Portugal muitas vezes é encostado às cordas e só nessas circunstâncias, de quando é o tudo ou nada, é que Portugal conseguirá eventualmente dar a volta, mas eu volto a frisar que este confronto com a Alemanha é absolutamente desequilibrado, não faz qualquer sentido. Não é o facto de se ter perdido, foi a falta de atitude dos jogadores. Eu acho que houve ali situações, por exemplo, o Hugo Almeida andou ali quase a passo em algumas fases do jogo.
E até foi uma surpresa na convocatória e eu não sou pois eu também não sou daqueles. Alguns apontavam para a integração de Hugo Almeida, sobretudo pelo porte físico que tem, no fundo, o confronto com a defesa alemã. Eu nem sou daqueles que, efetivamente, gosto de ser selecionador de bancada. Julgo que Paulo Bento tem, de facto, o direito, eu também o disse cá, de poder escolher um 11 mais conservador, que lhe desse maior confiança, com quem ele trabalha há mais tempo, etc. Mas, naturalmente, aquilo que é de criticar, e portanto isto não é uma crítica destrutiva, mas eu julgo que o jogador, Portugal só se pode queixar de si próprio, houve uma falta de atitude grande, e é isso que é importante relevar. E de facto Portugal neste momento é do tudo ou nada, e portanto a seleção não há tempo para Portugal vai defrontar os Estados Unidos estão muito moralizados, muito confiantes. Klinsmann, que é um jogador habituado à alta roda, foi campeão do mundo, campeão da Europa, portanto um alemão cheio de talento, é o treinador e portanto já disse que aquilo que pretendem é de facto a vitória. Há uma grande ambição e portanto Portugal contra isso tem que puxar os galões dos seus melhores elementos e, portanto, provar em campo que consegue ser melhor. Vai ser um jogo em tudo idêntico, na minha ótica, àquilo que aconteceu com a Espanha. Portanto, os Estados Unidos vão ser uma equipa bastante aguerrida, difícil, portanto, disputam... Já não é uma seleção tímida. Havia alguns comentadores... Não, eu julgo que no plano geral até nem há seleções fáceis neste Mundial. Eu julgo que as coisas têm... Claro que há uma diferença de níveis em termos de qualidade, mas a facilidade de outros tempos acabou. E, portanto, goleadas como Portugal ou Espanha vão ser exceções no campeonato. Nós vamos ver que assim será. Houve mais um 4-0 agora num destes resultados, mas vão ser uma exceção. Eu o que digo é que vai ser um bocadinho em tudo idêntico àquilo que aconteceu com a Espanha neste segundo confronto. Isto é, vai jogar contra uma equipa que alguns comentadores até diziam que jogava de uma forma suicida, o próprio Chile. E, portanto, porquê? Porque não estão com meias medidas relativamente a resguardos defensivos e, portanto, quando atacam motivados e disputam cada lance como se fosse o último. E, portanto, os Estados Unidos, é isso que nós vamos esperar de uma seleção dos Estados Unidos. Têm crescido muito em termos de qualidade, tecnicamente, e as seleções dos Estados Unidos, Mundial após Mundial, têm mostrado, de facto, um aumento da sua competitividade em campo e, portanto, Portugal terá que resguardar-se e ter uma estrutura defensiva sólida, que tem uma das coisas que passou pela seleção foi a solidez defensiva, sobretudo nesta fase de preparação. É verdade que às vezes sofremos mais golos que as outras equipas, mas Portugal tem sabido corresponder e, naturalmente, se estivermos a falar de confrontos, não na fase de preparação, mas encontros a doer, por exemplo, aquele da Suécia, Portugal, quando é necessário, de facto afirma-se. Mas estamos sem algumas peças importantes. Falo, por exemplo, de Pepe, como um trinco, não é? A fechar a defesa. É verdade. Pepe, de qualquer dos modos, eu penso, mas também é a minha opinião, não conheço os relatórios médicos, não conheço o desempenho na sua preparação, já não jogava desde o princípio de maio. Fez 25 minutos contra o México, julgo eu, e fez agora este jogo, mais valia não tivesse feito, porque de facto uma asneira daquelas ao mais alto nível não faz qualquer sentido. Dir-se-á que aquilo foi uma tentativa, pouco importa. Eu julgo que de facto naquela fase do jogo, com todas as dificuldades, julgo que isto se insere na tal falta de atitude, quer desportiva, quer... Não estamos a falar de um jogador novo, e não estamos a jogar, experiente. E nem sequer estamos a falar de facto de um jogador inexperiente, estamos a falar de uma pessoa cheia de experiência, de um atleta cheio de experiência. Mas naturalmente eu penso que até essa não será a falha maior. Eu julgo que o Coentrão vai fazer muito mais falta à estrutura do 11 do que propriamente Pepe. Julgo que Luís Neto, até mais do que Ricardo Costa, poderá eventualmente suprir esta falha. O Neto esteve absolutamente irrepreensível em todos os jogos de preparação que fez, foi dos atletas que provavelmente foi mais citado, é uma solução de futuro, e eu julgo que poderá, ao lado de Bruno Alves, com a rotina que ganhou destes jogos, poder suprir esta dificuldade de Pepe,
que parece que também estará castigado apenas um único jogo. O que importará é refletir sobre os erros, ainda bem que esta derrota acontece na fase de grupos, e Portugal terá que, naturalmente, com todas as suas limitações, é importante que se diga que as limitações que Portugal tem advêm das escolhas do próprio selecionador, quer dizer, isto foi um risco calculado, sabia que ia haver contingências, portanto, também sou daqueles que acho que Portugal não se pode estar a desculpar com as horas dos jogos, por haver calor ou por haver umidade, isto não faz sentido nenhum na alta competição, isso é igual para toda a gente, é sabido isso muito tempo antes, estão instalados num resort de luxo, escolhido a dedo para eventualmente suprir ou fazer a ambientação ou a adaptação dos jogadores a todo esse clima, quer dizer, tudo isto nós não podemos justificar nem com os erros dos outros ou com este tipo de contingências. Quando estamos a falar desta alta competição. Os nossos sinais, estamos em alta competição e exige-se que efetivamente os atletas se comportem a esse nível. Vamos a algumas apostas para os grupos. Já sabemos que no grupo B é a Holanda e o Chile que passam agora aos oitavos de final. No grupo A, Brasil, México, mas com a Croácia aqui à espreita, que deu 4-0 aos Camarões. Pois, eu admito que eventualmente aqui a Croácia tenha tido a infelicidade, e a infelicidade aqui até contém o facto de ter havido uma arbitragem um bocadinho tendenciosa a favor do Brasil, mas admito que efetivamente o Brasil e o México possam ser apurados, porque este último confronto do grupo A vai juntar o México com os Camarões e, portanto, admito que já estando tudo decidido, pode haver aqui uma ou outra alteração, mas admito que efetivamente possam ser estas as duas apuradas. No grupo C? No grupo C é um bocadinho mais difícil porque a Grécia é um bocadinho, e eu também gostava de dizer que só temos depois um jogo por cada um dos próprios grupos. Mas admito que a Colômbia, com o futebol que demonstrou, e eventualmente a Grécia ou a Costa do Marfim, mas deixaria isso também em aberto para os próximos confrontos. Sim. É onde é difícil, porque aqui, não que as seleções demonstrem muito desnível umas com as outras, mas sobretudo como existe uma situação equiparada em termos de qualidade, acredito que seja mais difícil. Penso que só se vai definir, por exemplo, neste grupo C, no segundo confronto que existir, nesta segunda jornada, é que se vai começar a desenhar, talvez, esta qualificação. No grupo D? No grupo D as coisas começaram logo com uma surpresa, que é a Costa Rica, não falei, mas a Costa Rica ganhou a uma das seleções mais fortes e, portanto, eu julgo que nesta é que vai ficar, eu aposto que no grupo D vai ficar tudo em aberto até ao fim. A Inglaterra jogou muito bem, perdeu, mas jogou muito bem, portanto, é aqui, e já se sentia isto, vai ser um apuramento até a última jornada, até ao último minuto, porque eu acho que começou com uma vitória da equipa menos cotada, porque se dizia que qualquer uma das outras três seriam candidatas ao apuramento, como a Costa Rica ganhou o Uruguai, neste momento baralhou o jogo todo, eu penso que isto se vai disputar até ao último minuto. Este grupo é França e Suíça? Eu admito que a França, eu acho que sim, a França e a Suíça julgo que poderão eventualmente ultrapassar. As Honduras devem ser das seleções mais fracas que estão no Mundial e o Equador, apesar de ter prometido bastante contra a Suíça, acabou por baquear e penso que poderá ficar pelo caminho. Grupo F. Aqui eu penso que a Argentina não vai ter dificuldades em se qualificar e depois penso que o Irão, eventualmente, ou a Nigéria, porque o Irão julgo que tem vindo também a demonstrar já um aumento de grande qualidade nos campeonatos do mundo, por uma razão muito simples. Grande parte dos jogadores também começam a jogar noutros campeonatos, a competitividade é maior e penso que este jogo que fizeram contra a Bósnia acabou por revelar isso mesmo. Portanto, admito que a Argentina se vai qualificar sem grandes dificuldades e depois haverá entre a Nigéria e o Irão uma qualificação. Grupo G. No grupo G, a Alemanha julgo que não vai ter qualquer dificuldade e obviamente eu aposto que Portugal possa, dentro daquilo que possam ser as dificuldades e contingências, ser pelo menos o segundo do grupo. Último grupo, o grupo H. Vamos aguardar. A Rússia, julgo, não esteve tão bem como se desejaria, ou como se esperaria. A Bélgica, como eu disse, é uma seleção que vai ser uma sensação, julgo que não vão muitas vezes, mas quando vão levam umas equipas muito interessantes e eu admito que se tudo correr pelo normal, provavelmente a Bélgica e a Rússia poderão sair qualificadas.
Cancela Moura, cá estaremos 2 a 8 dias para exatamente fazer este rescaldo da primeira fase deste Mundial 2014. Muito obrigada e até à próxima semana.